Olá, meu povo, boa noite não, boa hora, professor Ronaldo. Boa hora, professor. Esse negócio de boa noite, é boa noite, bom dia, boa tarde, bom qualquer momento. Olha, hoje a gente está fazendo essa aula, é véspera de feriado, tem um aluno que diz que já marcou, que hoje é terça-feira para a gente aqui, que está gravando, ele disse que já marcou no relógio dele para ele só ir dormir na quinta, 2 da manhã, porque ele vai virar hoje, de hoje para amanhã, então nossos alunos vão virar à noite estudando nossa aula. Eita, duvido. Mas não foi para isso que ele disse que ia virar, não. Ele disse que ia jogar. Mas como eu sou uma pessoa muito crédula, eu quero acreditar que ele vai fazer outras coisas além de passar a noite jogando. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu não canso de dizer que é sempre muito bom dividir esse espaço com você, Ronaldo, porque você é uma pessoa com quem eu tenho. E dizem que a gente só pode ser a gente mesmo com quem a gente confia, né? Então, eu posso ser eu mesma aqui. E para mim é sempre muito bom ter essa possibilidade de aprender e colocar também o que eu vou estudando para a gente ir administrando e discutindo. E hoje a gente vai discutir uma coisa muito boa aqui, que é a arte contemporânea atual. E eu já trago uma tela aqui, Ronald. Quando eu selecionei essa tela, eu pensei muito em você, porque é da Adriana Varejão, é uma tela contemporânea, e ela é muito interessante, né? Porque é um azulejo religioso, né? Você percebe, é uma gravura religiosa, e o que está saindo por trás, né, dessa gravura, a gente falou dessa tela, eu acho que na outra aula, de uma forma bem rápida, e isso é uma marca da contemporaneidade, exatamente essa ideia de fazer uma fusão, o que é que eu tenho dentro do meu plano da realidade que a arte pode trabalhar, né? Então, o Enem gosta muito, Ronald, muito, 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 da arte contemporânea, ela gosta muito desse encontro que a contemporaneidade traz entre o que está acontecendo lá fora e o que a tela vai captar, o que a escultura vai captar, o que a música vai captar, né? Porque a partir da década de 60, os movimentos musicais também são muito fortes, mas aqui a gente está falando muito das artes plásticas, da pintura, do que surge. Então, a partir de 1945, se considera a contemporaneidade. Esse é um marco interessante para os alunos, que não é história contemporânea, idade contemporânea, que volto, porque você trouxe isso, eu acho que é muito importante o que você trouxe, porque há uma confusão, o que é modernidade, o que é idade moderna, o que é contemporaneidade, o que é idade contemporânea, mas a gente aqui está fazendo uma alusão a um momento que é de 45 até os dias atuais. A gente está falando de 45, mas o que é contemporâneo? Quer dizer, o Renascimento já foi contemporâneo, né? Quando a gente fala assim, olha, o Da Vinci é contemporâneo de, né? Então, a gente está falando de uma mesma época. A palavra contemporaneidade tem a ver com a atualidade, com hoje, mesmo que o hoje tenha sido ontem. O ontem, que para a gente é ontem, já foi contemporâneo para quem estava ali. Né? O problema é ter tido esse marco, né, de contemporâneo, né? Porque hoje a gente tem essa dificuldade de fazer o quê? Seria o pós-moderno, depois o pós-contemporâneo, perde o sentido, né? Aí contemporâneo deixa de ser algo do momento para ser só um marco histórico. Sim, muito bom. É isso mesmo, para a gente deixar essa coisa bem clara na cabeça de vocês, tá? Aqui a gente está falando de arte contemporânea, a gente está falando desse século XX, não é milênio, agora, 2000, a gente está falando do século XX, não estamos falando do século XXI, tá? E a partir de 1945, a gente tem uma arte que vem até os dias atuais, a gente não sabe nem o que tem agora, né? Se fala em arte tecnológica, mas a gente não pode abrir mão de que ainda se fala em contemporaneidade, inclusive na redação os alunos escrevem na contemporaneidade, para falar de hoje, né?
E aí você tem uma tecnologia que é um fator determinante, mas, ao mesmo tempo, eu fui fazendo aqui uns encontros, né? Essa arte contemporânea é uma arte de protesto, é uma arte engajada, aí você tem um quadro, né? Você tem um ambiente de um grafiteiro brasileiro, que eu acho muito bonito. Quando o PowerPoint adapta, Ronald, some o que tem na mão dele, né? O que tem na mão dele é um buquê de flores, é um buquê, e flores dão uma ideia de amorosidade, sensibilidade, né? No entanto, se você tirar as flores da mão dele, olhar a figura com o rosto coberto, a impressão que tem é outra, né? É que ele está aí provocando uma guerrilha, jogando coquetel molotov, qualquer coisa desse jeito. Exatamente. Então, uma das artes mais encontradas nessa contemporaneidade é exatamente o grafite, né? E o grafite, que faz parte do movimento hip hop, né? Trabalha muito com essa questão do protesto e, ao mesmo tempo, foi muito perseguido. É uma arte que foi perseguida demais, teve que se fazer uma lei descriminalizando o grafite, e até hoje, se a gente olhar com carinho, tem gente que confunde grafite com pichação, né? Porque a pichação, ela veio com aquela ideia de, né, usar a expressão que o povo usa, de vandalizar, de destruir, e nunca se teve um cuidado, né, de se estudar a ideia das tribos urbanas e suas marcas. Sim. E as origens, né? Aí vem toda essa questão de você ter aquilo que é uma arte marginal, a arte que surge, desconstrói. Às vezes dá muito trabalho, por exemplo, isso nos patrimônios históricos é bem sério, né? Porque hoje eu estava falando do movimento punk, falando sobre isso, né? Assim, que quando a gente está falando de uma coisa ruim, apesar de pô, tá punk, né? E isso é muito de um rótulo por causa do incômodo, mas o movimento punk, em sua origem, é um movimento muito tranquilo, né? Mas que quando você olha a fisionomia, os cortes, então a sociedade termina puxando um choque ali que não é do movimento, é da sociedade, né? Então é disso que você está falando aí. Que é a mesma coisa que o punk traz um ideal anárquico, que já vai ser confundido com anomia, por exemplo, que é a desordem social que o Durkheim traz, e você vai ver isso nos dicionários, né? Você vai ver marcado a ideia de anarquia como a desordem, né? Quem é da nossa geração deve ter escutado muitas vezes a mãe dizer que algo estava uma anarquia. Sim. Né? No sentido de bagunça, de desordem. E a anarquia, na verdade, não tem esse sentido de não mesmo, desordem. Né? Muito pelo contrário. Você pode até questionar se é algo extremamente utópico, etc. Mas o sentido de desordem social não tem nada a ver. Outro dia, Ronald, eu estava estudando, assistindo, né, o Curto, eu gosto muito do canal Curto, e estava passando um documentário sobre o início desses movimentos, né, até chegar no que as pessoas usam hoje, comunismo, socialismo, antes disso. Nossa, cara, eu fiquei emocionada e, ao mesmo tempo, revoltada com como as pessoas deterioram o sentido das coisas pelas nuances de cunho social, né? Então, assim, a origem dos movimentos, de uma beleza, de uma luta em prol da igualdade, sabe? Num processo de exploração, principalmente de mão de obra, e como essas pessoas eram mortas, como elas eram destruídas. E as pessoas não têm esse conhecimento, não buscam e saem dizendo absurdos, tá? Não precisa concordar, mas conhecer é fundamental, né? Pelo amor de Deus. A gente pode até não conhecer. Mas a ideia é justamente aquela coisa, né, de instrumentalizar uma razão que impede uma visão crítica. Então, você massifica algo, repete, até que a pessoa está reproduzindo aquilo, mas ela não sabe o porquê que ela está dizendo aquilo, ela só diz.
Nem ela sabe porque está dizendo, mas ela diz, não sabe por quê, né? E briga pelo aquilo que está dizendo, sem nem saber o que é e nem por quê. Bom, a gente está aqui em 45, começando a contemporaneidade, mas durante o processo da década de 60, essa arte contemporânea é muito influenciada pelo regime, tá certo? A gente tem um regime militar. Essa figura à sua direita é a figura da Zuzu Angel, dentro do modelo que ela vai construir, ela vai usar, inclusive, o estilo, a moda para criticar, e o Enem já cobrou isso, né? Essa ideia de ela fazer modelos muito inspirada em Maria Bonita, e todo mundo sabe que Lampião, Maria Bonita, os cangaceiros são figuras muito vistas como desordeiros, né, como marginais. Então, ela vem exatamente para trazer essa ideia, porque nesse período os artistas são perseguidos, eles são censurados, então vamos usar a arte, tá, como uma forma de nos posicionarmos. E a gente estava falando exatamente na aula do primeiro ano sobre o tropicalismo, como o tropicalismo vai beber, não é, nesses movimentos de desconstrução, e como o tropicalismo também, quando você estuda o tropicalismo na base, né, no surgimento, com Caetano, com Gil, você vê uma influência muito forte do movimento hippie, do movimento de despojamento, de anticapitalismo, de anticonsumismo, né, de um experimento. O cinema novo está aí dentro do tropicalismo, o teatro de arena está aí também, todo mundo dialogando, e é um momento, inclusive, que a galera toda vai ser convidada. Ô, Psyu, dá licença que você não cabe aqui, né? Então vão ter que sair daqui o Glauber Rocha, do Cinema Novo, tem que sair daqui o Caetano, o Gil, o filho da Zuzu Angel desaparece, tem até um filme em que ela aparece com uma inspiração, a busca do filho para que ela consiga dar um funeral, porque assim, não funeralizar, desculpa o neologismo, significa esperar eternamente o retorno, né? Sim. Mesmo com o consciente dizendo está vivo, o inconsciente fica, mas se não tiver, né? Então, essa arte se liga muito à crítica ao Estado, crítica a empresas, crítica à manutenção da desigualdade, crítica à violência urbana, crítica à destruição do meio ambiente, crítica à cultura racista, crítica a essa sociedade que tem uma imposição de valores, de padrões, não é, de estilo de vida. Então, se você foge desse estilo, você não pode ser aceito. Se você foge ao que é considerado certo, então a arte contemporânea vai dizer para tudo, né? Para tudo. Tem um caráter sociológico aí, na letra do funk, na letra do hip hop, nas danças, né? Então tem toda uma construção aí que precisa ser vista com mais cuidado, né, professor de sociologia? E tem outra coisa, né, que eles tinham que usar muito da questão dos significados, porque não se podia falar abertamente. Então, tinha toda uma linguagem que buscava trazer aquilo que estava sendo criticado de maneira muito discreta, para que não caísse na censura, né, para que não caísse na ridicularização que muitas vezes é tentado fazer, porque a galera não vai entender. Isso a gente vai percebendo quando vai diminuindo a questão ali das críticas sociais, caindo para os momentos dos festivais. As pessoas já não entendem mais. Agora eu era herói e meu cavalo só falava inglês. Então as pessoas acham, pô, que música sem sentido é essa? Qual é a... né? Então, apesar da crítica, é uma crítica que muitas vezes, para alguns, vai ficar ali de forma estampada, mas para a maioria é quase enigmático. Sim. E assim, né? O próprio Caetano, num dos festivais, diz: vocês não estão entendendo nada, vocês não sabem nada. Porque você quer ofender alguém, chame de ignorante, né? Diga, não, aí você pediu para invocar o ódio, principalmente se for ignorante.
Exato. E se for o ignorante rico, né? Porque a riqueza é sinônimo de inteligência para alguns. Aí a Rico, gente vai logo, cair inteligente. a gente vai cair na questão lá do Florestan, que o Brasil nunca teve aristocracia e só oligarquias, né? A aristocracia é essa coisa de um grupo de ricos que traz a ideia do conhecimento, da valorização do aprender e da sofisticação do aprendizado, nunca teve. Então, o dinheiro se vale, né? Ele é mais importante que o conhecimento. E a gente vê muito isso, as pessoas querem ter dinheiro justamente porque ter conhecimento para quê? Para que faz? Isso não dá dinheiro, que é uma confusão justamente da ideia da burguesia, que a burguesia vai começar a aprender com a antiga aristocracia, ou seja, com os nobres, e alguns nobres vão aprender com os burgueses a ganhar dinheiro. Então, você tem um burguês do século XVIII, século XIX, que é alguém que está querendo ter esse ar de nobreza, esse ar de aprendizado, de conhecimento, esse lado erudito da coisa. E no Brasil a gente sabe que não foi bem assim, até porque as oligarquias aqui sempre foram oligarquias agrárias que não tiveram nenhuma preocupação com isso. Você vê o quanto Dom Pedro sofre, Dom Pedro II, porque ele buscava o lado científico, ele buscava uma erudição, uma educação, e isso não era possível. E eu li essa semana um artigo, Ronald, que o cara dizia uma coisa que eu achei muito interessante. Diz assim, não há meritocracia quando não há igualdade e possibilidade de escolha. Muito interessante isso, né? Porque a gente fala de mérito, mas é muito difícil você dar mérito a quem tem, se quem tem um mérito não tem a liberdade para mostrar que tem mérito, né? Então, assim, é tudo muito complexo, porque a gente termina minimizando uma coisa que é muito cruel em relação a muita gente que tem competência, mas nunca vai ser escolhida, porque ela também não tem escolha para se mostrar, né? Então, está aí uma imagem, uma obra do Vicky Muniz. Da arte contemporânea, o Vicky Muniz, e eu faço questão de mostrar essa obra para reiterar o slide anterior, né, de criticidade, mas eu também trago essa obra, galerinha, para vocês entenderem como o material usado pode ser agora de todos os tipos, viu? A arte contemporânea vai usar toda uma variedade, tá? E que vai do dejeto, tá? Até o papel, o plástico, e que vai dar uma vida. Eu acho essas obras lindas, né? E imaginar que vocês já ouviram falar de Caravaggio, mas nunca ouviram falar de Vicky Muniz, é triste, viu? Porque é exatamente uma expressão artística profunda, significativa, né? E que, de novo, reitera, é uma arte engajada. O que significa a palavra engajamento? Engajamento significa compromisso social. Você ser engajado significa você estar comprometido com a coletividade, que é uma coisa da qual a gente precisa falar o tempo todo. Estar comprometido com a coletividade é não conversar na aula, porque está atrapalhando o colega, o trabalho do professor. Estar comprometido com a coletividade é usar o banheiro de forma racional, é não deixar o xixi na tampa do sanitário. São coisas tão simples, né, Ronald? Estar comprometido com a coletividade é não fazer barulho mesmo dentro da sua casa, depois das 10, ouvindo som alto que atrapalha o sono do vizinho. Então, são coisas tão pequenas, mas quando o cara é da arte, ele vai fazer uma denúncia de comportamentos. Esses artistas são atores sociais ativos, por isso a gente chama de arte engajada. É a arte do questionamento, com a expressão de contentamento ou descontentamento. É gritar, eu não concordo, isso não está bom. É pintar mostrando isso não está bom. E essa arte engajada pode ser música, pode ser teatro, pode ser pintura, pode ser o discurso. Pode ser o diálogo. Venha, professor, que eu sei que o senhor está doido para falar. Não, é porque eu fico empolgado que você fala de uma maneira que provoca, né? Que é essa coisa importante do papel do artista, a gente falando dessa questão do mérito, né? Eu estava aqui
estava até folheando esse livro aqui, que eu acho interessante, não vai dar para ver aí, A Cilada da Meritocracia, que o autor vai discorrendo justamente o que é o mérito dentro de uma perspectiva de que pessoas saem de lugares distantes na mesma competição, distantes e distintos na mesma competição, e querer que todos cheguem num lugar de destaque quando a corrida não começa de uma forma justa. Mas aí você tem, por exemplo, o artista com esse papel social, que é uma coisa muito difícil hoje, porque a indústria cultural, que a gente falou lá na aula lá do primeiro ano, ela traz uma coisa que é não a individualidade, não a identidade, mas sim o individualismo. Então, tirar você das preocupações da sociedade faz com que você comece a se achar de uma maneira. Tem uma crítica muito interessante do Roger Scruton, que morreu em 2020, que é um autor até conservador inglês, que ele diz assim: direitos de mais, deveres de menos. E as pessoas querem muitos direitos, mas não entendem seus deveres. E quando você pensa numa sociedade, eu, Ronaldo, não posso ter mais direito do que a professora Paula. Sim. Então, quando a gente começa a se pensar na sociedade de forma individualista, você começa a refletir a sociedade de uma maneira egocêntrica. Então, você acha que você é o centro do mundo e o resto não se dá, não está nem aí. Inclusive, esses dias eu estava vendo uma coisa, e é o cara colocando lá como um psicanalista, que ele tinha uma imagem de um cara no rio, e outras pessoas no rio, virava o bote das pessoas, e ele continuava fazendo o que ele estava fazendo, olhando de longe aquela cena, e aí dizia assim, comecei a prestar atenção que a vida como é não? A me preocupar menos com o que os outros fazem. Só que a cena está totalmente equivocada. Você tem uma situação de perigo, ele é uma pessoa que pode salvar, está sendo omisso, e que não tem nada a ver com se preocupar com a vida dos outros, e sim com uma pessoa que tem uma empatia que se espera que os outros tenham se fosse ele que estivesse precisando. Então, assim, essa linguagem contemporânea, quando traz esses questionamentos para o social, porque não adianta você querer falar de ética sem pensar em sociedade. A ética só existe porque é uma racionalidade de viver em sociedade. Sim. Então, a gente não pode pensar que uma sociedade, o grande caos está se criando ali e que ele não vai chegar até você. Então, quando um artista traz esse lado de, olha, bora pensar como o próprio Vic Muniz, ou como o professor, esqueci o nome dele agora, o Andreas, o Gabriele, né? O Gabriele, ele veio para o Brasil estudar a questão do lixão lá, que era o antigo lixão de Canabrava, para estudar a situação das meninas que saíam do lixão lá com os 12 anos e retornavam aos 20 e poucos com 2, 3 filhos. Onde estavam essas meninas na sua pré-adolescência? Casavam muito cedo, né? Ou se juntavam com homens mais velhos e depois elas retornavam, além de retornarem para aquela condição antiga, ainda com filhos, né? Então, estudar esse cenário dentro de um lixão. Por que os meninos não queriam estudar? Porque os meninos trabalhavam um turno no lixão, quando eles iam para a escola, sofriam bullying dos colegas ali deles, chamando eles de lixão, de fedido, de uma série de coisas. E aí os meninos diziam, no lixão eu ganho 2 dinheiros, na sala eu só ganho 1 dinheiro, ainda fico sendo maltratado pelos colegas e tal. Vou ficar lá no lixão ganhando 2 dinheiros, né? Então, esse artista que tem essa percepção do lixo e do luxo, né, que foi aquela provocação que você me fez na aula passada, ele é alguém que está nesse engajamento, nessa luta, nesse enfrentamento, que muita gente às vezes confunde isso como ideias socialistas, são ideias humanistas, tem uma diferença muito grande. Mas é mais fácil às vezes não enxergar. Eu gosto muito dessa tela aí, dessa tela não, né? Isso é uma arte. Desse espaço. Feita com fios, é cheio de fios, e a luz vai mudando. E à medida que a luz muda,
você tem visões diferentes e perspectivas diferentes. E é da Lígia Pape, ou Pape. Ela vai até 2004, morre em 2004, e tem uma série de artes, a escultora, pintora, diretora de cinema, gravadora, e ela produz muitas obras pautadas nessa experimentação das linguagens, né? A gente que vai falar daqui a pouco das novas linguagens artísticas. Então, você vai ter aí, é massa, porque aí, como está parado, você está vendo um jogo de luz. Só que tudo isso aí são muitos fios de cobre de densidades diferentes. Então, à medida que você vai trocando a luz, a visão vai mudando. Então, é o olhar do público. De novo, a gente vai falar daquilo que marca a arte contemporânea. O público está engajado, o público faz parte. E a Lígia, ela trabalha com as instalações. Instalações são o quê, Paula? São produções artísticas que são móveis. Você constrói aqui, depois você pode colocar em outro lugar, e são espaços fechados em que as pessoas entram na obra, elas circulam na obra, e ao circularem, elas têm sensações diferentes, ou simplesmente não têm sensações, né? Então, a Lígia é uma figura muito importante dessas artistas contemporâneas. Repare que o nascimento dela é em 1927, ela vai até 2004, mas quem nasce em 2027, em 1927, vai produzir quando? Ela vai produzir lá para a década de 50, década de 60, adentrando até os anos 2000. Tá? Eu acho esse tipo de instalação fascinante, eu fico imaginando todo, não é? E o que isso pode reverberar em nós, que é diferente, eu já peço sua opinião aqui, Ronald, do que a gente vai ver com o Cildo Meirelles. Ele é um artista multimídia, o Cildo talvez seja até menos famoso do que a Lígia, né? Mas ele tem umas produções muito interessantes. Por quê? Porque ele desafia a censura. No governo militar, ele trazia mensagens subliminares. As obras dele tinham um caráter político. E por quê? Porque a gente vivia a ditadura militar. E ele traz exatamente essa quebra da perspectiva do ambiente. Então, a gente chama isso de circuito, né? O arte circular, entre pessoas fora de espaços convencionais. Então, sai do museu, sai da galeria e vai para a rua, vai para espaços abertos. E esses espaços abertos trazem a possibilidade das mais diferentes formas de arte. Essa arte aí, no plano de fundo, é a do Cildo, e mostra esse indivíduo aí que está seguro por fio, como se fosse uma marionete, tá certo? Entre mesas, como se fossem mesas de bar, e fica o público do lado de fora pensando, o que isso representa? Né? A ideia da arte contemporânea é muito essa. Já não é isto é isto, o que você enxerga, é o que você percebe. Esse indivíduo é você, que mesa é essa? É a mesa de bar ou é a mesa da sua casa? Onde é que você fica entre duas mesas? Não é? Para que lado você vai? Você vai ficar aí parado? Que lugar é esse? É muito interessante isso, porque é um processo meio terapêutico, não é, Ronald? Que aí você tem a questão do conjunto das instalações que você falou antes, que vai virar uma tendência para os museus que serão construídos mais à frente. Você vê o Museu da Música, todos esses museus trazem essa coisa da interação com o público, com as instalações dele, né? O Museu da Língua Portuguesa, todos esses museus vão trazer essa coisa de uma interação que vem justamente da arte. Agora, essa provocação, não é? Da mesa, dos símbolos, etc., porque você tem aí, né, ao mesmo tempo, essa coisa de você pensar o que o símbolo mesa traz para o indivíduo, não é? E aí você vai mexer com essa subjetividade.
a mesa que representa o lugar da refeição, a mesa que representa o lugar da diversão. Se você pensar um estudante, um pré-vestibulando, a mesa para ele vai representar um lugar de estudo acima de tudo. Então, assim, vai mexer com a vivência, né? E com essa coisa inconsciente. E aí, a gente tem uma interação, e é justamente essa provocação, a interação de quem está ali na arte. Não é só você contemplar a arte e tentar tirar ali, mas você vivenciar com ela. E quando a gente vivencia, eu estava aqui observando, porque eu tinha visto algumas instalações dele muito interessantes, né, com nomes diferentes, inclusive tem um que eu vou mostrar daqui a pouco. Quando você vai mudando a perspectiva, você vai tendo perspectivas que conduzem você a muito sobre você. Porque, assim, não dá para ler algo que é simbólico sem se mostrar. Não dá para ler se você não tiver aquilo dentro de você. Não dá para Paula fazer uma leitura por Ronaldo. Tá? Ronaldo faz a leitura a partir das vivências. Eu gosto muito quando o Gonzaguinha diz que cada pessoa sempre é as marcas das lições diárias de tantas outras pessoas. Né? Então, quem é Ronaldo, se não filho da mãe, filho do pai, neto dos avós, irmão dos irmãos? E isso vem trazendo uma gama de experiências, de traumas, de dores. E aí você pode olhar isso e pensar na sua dor, ou eu adoro uma mesa, essa mesa de bar aí, imagine, repleta de amigos. Pode ter gente, eu odeio mesa de bar, meu pai bebia muito. Entende? Então, cada um vai trazer uma interpretação direcionada à sua perspectiva, e isso é a ideia. Aqui, olha, antes até da gente colocar a parte teórica, olha que interessante, né? As pessoas pisando aí. Olha que instalação interessante. E que causa um efeito artístico, esse movimento das pessoas. Se você tirar várias fotos, são várias imagens artísticas a partir do movimento de distintas pessoas. É muita viagem. É muita viagem, até porque se você tirar todas as pessoas, isso vai ficar suspenso. Exato. São as pessoas que com o peso põem para baixo. Né? Então, outro artista multimídia, o Ernesto Neto, as instalações dele trabalham com o sensorial. Sensorial do toque, do olfato, da audição, e ao mesmo tempo leva o espectador para dentro de si, dentro do seu próprio corpo e fora do corpo. Então, é algo, como eu gostei muito de uma fala sua aí no final, você talvez não tenha nem percebido, você disse, que viagem. É exatamente isso, é uma viagem muito sensorial, é uma viagem muito na perspectiva do ser humano, né? E, às vezes, a perspectiva das instalações é exatamente como essa aí. O ser humano está dentro dela, habita. E esse habitar é diferente de olhar e sentir, porque é diferente de você olhar e de você entrar, de você habitar, de você explorar, não é? Então, esse diálogo não é só de o que é que eu sinto, é o que isso é e representa. Que lugar é esse em que eu estou? Inclusive, o Deschamps, ele tem uma instalação muito interessante, cheio de um emaranhado de fios. E eu lembro que uma vez, dando uma aula, eu mostrei, o menino disse, professor, eu estou sufocado. Né? Então, assim, por que você está sufocado? Ele está dizendo, eu estou me sentindo numa teia de aranha. Repare como isso fala dele, né? Por que você está sentindo uma teia de aranha e a teia de aranha te sufoca? Aí ele foi falando disso, bom, tá bom, porque isso aqui vai virar uma sessão, né? Mas é como esse diálogo se estabelece, não é à toa, né? Ronald Diniz da Silveira trabalhou tanto com a arte para pessoas portadoras de doenças mentais e como pessoas que estavam ali há anos
não tiveram nenhuma melhora, e a arte, de repente, abre portais, né, significativos. Como é interessante, uma pessoa nunca vai sair daí de dentro do mesmo jeito que entrou, nunca. Uhum. Essa arte, ela traz uma coisa muito interessante, que, por exemplo, na psicanálise com criança, dependendo da idade, a criança não vai falando logo. Então, o que é que você propõe a essa criança? Brincar com a criança. Por isso, o psicanalista de criança tem muitos brinquedos, e ele tem que ter muita saúde para sentar ali no chão, brincar com a criança, para, a partir daqueles brinquedos, a criança começar, nas representações dos brinquedos, a trazer ali o seu inconsciente, tudo ali que ele está sofrendo, todas as suas alegrias e tristezas. Que é esse lado da criança que a gente deixa para trás quando vai crescendo. E que a arte, muitas vezes, se propõe a isso. Não é? A esse lúdico, a essa brincadeira, pisar em uma coisa, ver jogos de luz, estar interagindo com esse ambiente. Isso é muito próprio da arte contemporânea, nessa interação, né? Provocar esse lado criança, né? Que é um lado que, à medida que, como você disse, vai crescendo, vai perdendo, e que é uma coisa que a gente nunca deve perder totalmente, né? Sim. Que é o que mantém, muitas vezes, a sua sede de vida, né? A criança olha tudo com um olhar de muito encanto, a não ser que alguém roube o encanto dela, ou que alguma situação roube o encanto. O natural da criança é o encanto, né? Aqui a gente tem uma releitura muito interessante do Tunga, que é um escultor, é também desenhista, é um artista performático. Essa é uma obra conhecida originalmente, né? A Morte de Mahat, que é uma obra do século XVIII, tá? Conectada à questão da Revolução Francesa, e a gente tem aí uma releitura dela, é muito interessante. Da mesma forma, a gente tem uma figura assim, espetacular, que abriu a aula, a gente já tinha falado na aula anterior, que é a Adriana Varejão. Ela é espetacular, tem muitas entrevistas dela, e tem uma coisa, viu? Aliás, essa obra aí de fundo não é do Tunga, não, é do Vic, viu? Muniz. Desculpa, é do Vic Muniz. Tem uma entrevista dela, e tem uma coisa que ela diz na entrevista que eu achei massa. Ela diz assim, quando eu chego no ateliê, eu preciso ficar de 15 a 20 minutos me desintoxicando do mundo lá fora. Eu me encho de mim e do ateliê, e aí eu começo a produzir arte. Ou seja, nesse turbilhão do mundo lá fora, não dá para produzir arte, mas dá para produzir arte sobre o turbilhão lá de fora, desde que ele não esteja dentro de mim. É muito chilear, né? Isso, porque assim, às vezes... Tem uma coisa que muitas pessoas só percebem isso do ponto de vista de espiritualidade, né? Ou seja, do ponto de vista místico. Sim. Que é aquilo de você se esvaziar, né, para se completar. Exato. Né? E aí a gente carrega o mundo, né? Aquela coisa do Drummond, tem uma caneta na mão e o mundo, né? O peso do mundo, né? Que ele carrega, né? O que é esse peso do mundo que às vezes a gente está carregando? E os estoicos falavam sempre, né, que a ataraxia era justamente esse se esvaziar e não deixar se afetar pelo mundo exterior nem pelas preocupações. Então, o artista, às vezes, ele precisa fazer essa catarse, né? Aquele momento em que ele se esvazia do peso das coisas que não são dele para se encontrar, se conectar com ele. Muito legal, Ronald, porque as pessoas até às vezes acham que gostar de arte, falar sobre isso é viajar, né? E viajar é fundamental para esse conceito de viagem. Isso é importantíssimo, você sair um pouco dessa loucura, né, que nos toma de forma avassaladora e prejudicial, não é? Então, o artista, imagine o tempo, quando a gente fala do Vic, né, que usa tanta técnica, que usa fotografia, imagem, colagem, pintura, já usou alimento industrializado, algodão, já usou material reciclável. Imagine lixo, o nível... Muito lixo, né? Muito lixo. Material reciclado, mais lixo. Imagine o nível de concentração de um cara ao fazer isso e o tanto que ele está se renovando, se desintoxicando do mundo lá fora. Porque quando a gente está com um nível de presença, por exemplo, eu estou aqui agora,
Você está aí, nós estamos presentes. O nosso nível de presença aqui tem que ser alto, porque senão a gente se perde. Até porque somos dois. Se a gente se perde sendo um, imagine sendo dois. Em que a gente tem que estar atento à fala do outro, atento ao estar do outro, não é? Quando um cara está numa obra dessa, ele está muito presente nisso, e presença nisso significa ausente do resto, né? E é realmente um universo de libertação, tá? E ele chega a fazer uma exposição que ele dá o título de lixo extraordinário, né? Lixo extraordinário, exatamente. E é isso que você falou, esse material todo, material reciclado. E hoje a gente vê muito isso na própria cidade de Salvador, a gente vê muita obra, não é, trabalhando com material reciclado ali mesmo, em frente ao quartel de Amaralina, você tem um gramado que tem algumas esculturas, e é preciso fazer isso, né? A natureza agradece bastante. E tem uma coisa aí que esse trocadilho, né? O ordinário como comum, o ordinário como desprezível e o extraordinário. E é assim, faltou até um R aí. Você quer ser ordinário ou extraordinário, né? É que o ordinário é comum, mas a gente vê o ordinário como uma coisa ruim. Exato. É igual as palavras, né? Toda palavra que tem a ver com coisas comuns termina ganhando um aspecto de negativo, como mediocre, tá? Né? Que a gente tem medíocre não era uma pessoa ruim, era uma pessoa mediana. Mas numa sociedade de desempenho, todo mundo pode ser mediano, tem que ser super, Kings, Max. Extra, big, né? E aí, Ronald, a gente puxa, né? A gente puxa desse processo todo da contemporaneidade, surgem novas linguagens. É interessante porque, assim, os capítulos, eles terminam se complementando, e quando a gente, às vezes, até faz a ruptura, a gente desfavorece o entendimento, tá? Porque, assim, é contemporâneo, inclusive, a gente já vinha falando disso, porque eu aproveitei essa imagem da outra aula. Repare que é uma borboleta feita ao ar livre com elementos da natureza. Isso é o que a gente vai chamar de land art, é a arte da natureza. A natureza, por si só, é uma obra de arte. Mas nesse mundo em que as pessoas estão tão apartamentalizadas, as pessoas estão nos seus cômodos, nas suas gaiolas, inclusive cheias de grades, a natureza convida, lá no celular, moço, vem cá. Surgem, então, muitas novas linguagens que usam muito o corpo e que usam muito a criatividade, tá? Eu vi muitas formas de performance, né? E de body art que usam o corpo, mas eu achei essa espetacular, cara. Eu achei muito. Inclusive, teve um dia desse, né? Eu gosto muito, mas não vou lembrar. Talvez você tem mais memória que eu nessa coisa. Ela é uma coreógrafa que desenvolveu uma dança vertical. Então, é o tempo todo lá na parede. E o pessoal que faz aquilo deve ter um condicionamento físico incrível, porque você acha que, por causa dos movimentos, você acha que eles estão no plano, mas eles estão numa parede, fazendo aqueles movimentos subindo. É um malabarismo, né? E aquela coisa toda que são técnicas de alpinismo, né? De escalada. Sim. Então, o pessoal fica ali fazendo aquele movimento todo. Tem um momento mesmo que parece que eles estão correndo, dado o movimento, e aquilo é numa parede, né? Então, ela desenvolveu, eu esqueço, é uma brasileira, fez sucesso no mundo inteiro. Um dia desse ela teve um teatro Castro. Eu não lembro, mas eu queria que você observasse um detalhe aí no cara que está na parte de cima. Ele está com um cachimbo na boca. Sim. Abusou, então, né? Abusou, você abusou, tirou partido de mim. E, assim, essa linguagem contemporânea, ela é muito pensada, calculada na sua durabilidade. Então, normalmente, são manifestações com tempo
de existência determinado. Não são, por exemplo, se esses caras saem daí, eles podem fazer em outro lugar, mas a obra de arte aí tem um tempo determinado. Se ele nunca mais fizer isso, e ninguém tirar uma foto, é como se isso nunca tivesse existido, né? E, ao mesmo tempo, continuam nessa pegada de trazerem o público para dentro da obra, porque observe que as pessoas olham, a gente ficou aqui, pô, o cara tá com um cachimbo, aí você lhe abusou, né? Então, o próprio corpo do artista, muitas vezes, é o suporte de performance, é o suporte quando ele traz a arte conceitual, que ele pendura uma placa dizendo o que é arte, para que serve, e buscam essas formas de expressar, às vezes, reflexões sobre a vida, porque a gente está falando ainda, presta atenção, gente, presta atenção, a gente está no capítulo novo, mas não esqueça de que isso é arte contemporânea. E se isso é arte contemporânea, há uma arte engajada, muitas vezes, há aí uma preocupação de perguntar, que lugar é esse em que a gente está? Que lugar é este que você está? Você está em cima ou você está embaixo? O que é pior, professor Ronaldo Ferreira? É estar aí em cima ou estar embaixo? O que exige mais? É difícil, né? Porque assim, o de baixo pega o peso, mas ele tem o suporte do chão. E se o de cima não souber equilibrar o peso, o de baixo não consegue, porque tem uma questão do equilíbrio, né? Isso não dá uma boa reflexão social, professor? Com certeza, com certeza. E porque essa arte, ela só acontece com a participação, a colaboração dos artistas. Sem isso, não acontece. E aí eu estava tentando encontrar aqui, não encontrei, que se chama dança vertical. É interessante que, assim, parece que cada um está fazendo um movimento isolado, mas o movimento errado de um detona toda a coreografia. É aquela coisa no balé que a gente diz assim, poxa, é fácil para um bailarino carregar a bailarina porque ela é leve. A questão ali não é peso, é o equilíbrio que eles vão ter nos passos, a sincronicidade que eles terão nos movimentos. Sim. E ali são horas e horas, dias e dias, né? De treino. Até que eles consigam, né, um carregar o corpo do outro, um se jogar no outro, com uma cumplicidade de confiança. Uma pessoa se joga para que o outro segure, né, o peso. É uma cumplicidade, rapaz, absurdo. E assim, esses caras aprendem a conviver com a dor o tempo inteiro, né? Sim. É muita dor. Aí eles trazem aqui instalações. Ó, essa é uma instalação interessante, né? Repare que o monocromático, né, tudo vermelho, que traz uma representação nos mais diferentes espaços. Então, aqui é a instalação artística, que a gente até falou um pouquinho no capítulo anterior, e o espaço é um elemento fundamental dentro da obra, não é só a obra, é o espaço. Então, eu posso desmontar tudo aí e colocar em outro lugar. A obra, ela tem tempo de duração, ela é pré-determinada. Você tira, mas você leva para outro lugar, né? E quanto aos propósitos, depende do artista. O que o artista quer? O que ele quer fazer? E alguém entra aí, vai ter a sua percepção. Então, as percepções são diferentes. E quem determina essa percepção não é o artista. Tá? Quem vai dar voz a essa percepção, voz e vez, é o espectador. Tá? E aí você tem uma relação forte com a land art. E é impressionante, Paulinha, essa própria palavra espectador, né? E vem do latim espera. É alguém que espera. Né? O que essa pessoa espera? E quanto mais a gente estuda a arte, mais a gente sabe que o espectador tem um papel fundamental, né? O espectador dá vida à arte. Porque um quadro na parede é só um quadro na parede, mas quando a gente começa a olhar, há uma vida que emerge dele. Esse e ele dá vida à parede. É uma interação, né? E ele dá vida à parede. Sim. Né? Uma parede nua e uma parede vestida. Né?
Então, a gente tem algumas instalações artísticas, como foi o caso do Site Specific, que foi criado para lugares pré-determinados e que dialogam com o ambiente ao redor. Então, cada instalação tem a ver com onde é que essa instalação está. Foi feita uma instalação, Ronald, com cerca de 128 imagens, era um espaço fechado, tá? Que a pessoa entrava e via 128 fotografias em latas de biscoito. Sabe essas latas de biscoito balduco? Mas antigamente os biscoitos vinham muito em lata. Sim, sim. Aí o artista pegou fotos e colocou dentro. E são fotos de pessoas que morreram em campos de concentração nazista. Nossa. Imagine o que é entrar nisso. Como assim, né? É forte, porque assim, da mesma forma, olha essa imagem que eu vou colocar. Essa aí é uma instalação chamada Tropicália. Entende? Você entra e a ideia realmente é um experimento de sensações. E olhe quem aparece. Lembra que a gente falou sobre ele lá na aula do primeiro ano? Sim. Dizendo, nossa, e como... semana que vem, no primeiro ano, ele vai fazer aparecer mais de da novo. aula, né? Olha quem está aparecendo aí. Lígia Clark. Só pessoas boas, né? Exato, né? Então, assim, figuras que têm uma sensibilidade, uma ousadia muito grande, né? Que é muita ousadia. Você, numa sociedade que está acostumada a nomes tradicionais e até vanguardistas famosos, de repente, deixa eu fazer uma coisa aqui. E para quem quiser, viu, e estiver assistindo, quando viajar, for lá para o lado de Minas, tem um lugarzinho lá que tem um museu chamado Inhotim, que é isso aí, é um museu a céu aberto, inclusive que tem obras de Lígia Peixe, de Lígia Clark, de Hélio Oiticica, e que você vai por dentro, tem instalação, tem land arte, muita coisa para você entrar na arte, porque a gente está muito acostumado, Ronald, a estar do lado de fora da arte, olhando do lado de fora. Mas a maior arte já criada é cada um de nós. Então, tudo que está fora está dentro. Agora, que tipo de educação nosso olhar está tendo para o que está fora, estando dentro? É importante dizer isso, porque quando você vai no Museu do Ritmo aqui, você pode ficar lá horas e horas e horas. A depender do olhar, você sai leve, porque é muito bom você falar de música, ouvir música, entender música. A música é o contato com Deus, né? A gente tem, assim, uma frase muito interessante, dizendo assim, eu não acredito num Deus que não dança. Né? Então, música e dança tem muito a ver com com o divino, que é muito mais do que um Deus religioso, né? Um Deus humano. Paulinha, você falando de música, eu lembrei que uma vez, né, no curso de teologia, tinha um professor que ele gostava de brincar, e ele dizia assim, Deus, depois que construiu o mundo, né, depois que ele criou tudo, ele convocou os homens e os anjos e deu os dois, juntos, a possibilidade de criar algo que fosse entre os homens e os anjos. Daí nasceu a música. Lindo. Eu acho isso fantástico. Eu acho que a música é a grande conexão com o divino, com o angelical, com o puro em nós. Você vê que às vezes você tem uma pessoa que está nervosa, agressiva, e aí você põe determinadas frequências musicais, e a pessoa vai acalmando, e daqui a pouco ela está tão serena que parece um anjo. Aí alguém diz assim, quem diria que há minutos estava aí possesso? Possesso. Né? Vamos lá, e vem a performance, tá? O corpo novamente presente, e essa performance está no teatro, está na música, está nas artes visuais. Como a gente vai olhar um clipe de Michael Jackson e não vai dizer que é uma performance, né? Aquele clipe que é o mais assistido do mundo, por exemplo, Thriller, o cara faz um espetáculo, ele é espetáculo. Né? Depois você procure um vídeo, você falando em Michael Jackson, justamente dessa música, que num show, ele no final, ele se empolga tanto com a dança,
que a banda tem que voltar a cantar para ele se tocar. Ele parece que entra no meio êxtase dançando ali. E fica ali, era o final, mas ele começou a dançar de um jeito que ele foi na onda. E aí a banda tem que voltar a tocar para ver se ele volta. É uma pena, né? Porque as marcas da infância são muito fortes e, né? Enfim, a gente para psicanálise. Muito, 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 muito. Um divã ali seria fundamental. Bom, então, na performance, é o corpo quem é o maior instrumento da arte. O artista, inclusive, pode interagir, convidar o público, não necessariamente isso é uma obrigatoriedade, mas já tem algumas performances que são muito questionadas, de pessoas que ficam à disposição do público para que o público faça com ela, com o artista o que queira, e isso é muito perigoso. Isso dá muita loucura, já deu muito, né? Agora, não é um tipo de arte que precisa de um lugar específico, galeria, museu, nada, pode ser no meio da rua. Já teve um cara, inclusive, que pediu ao outro para atirar com uma espingarda de ar comprimido. Então, é muita coisa que sai, como às vezes também é uma performance de imitação de um outro artista. A gente tem muito isso com o próprio Michael Jackson hoje, com os Beatles, com figuras lendárias que já deixaram esse plano e que performaticamente vem alguém com características muito parecidas e que reproduz. Isso é performance também, né? Que é o famoso cover, né? O cover é uma performance que é musical, mas muitas vezes também é teatral, e a segunda metade do século XX foi um momento de muita riqueza, de muita produção performática, como desdobramento da pop art e da arte conceitual, né? Então, assim, a gente tem a performance, inclusive, agregada ao surgimento de grandes referências no mundo da moda, no mundo do cinema, não é? Tem gente que, aquele cara ali se veste como ninguém, eu quero me vestir como ele, e aí é uma performance também, um cara sai com a roupa de Raul Seixas, né? A gente vê muito no Jardim da Saudade, quando o Raul Seixas completa ano de morte, ou aniversário, a galera vai toda vestida de cavanhaque, tá lá, eu não sou besta pra tirar onda de herói. Não, galera, viu? Na Bahia, isso é muito comum com o Raulzito, né? Talvez seja a figura mais lendária performática que traz esse desejo, né? Toca Raul, tem até um palco aqui no Rio Vermelho, um palco pequeno perto da igreja lá, que o nome do palco é Toca Raul. E eu fui ler sobre isso, né? E diz o seguinte, que Raul era um cara que fazia tanto sucesso, que a galera gostava tanto, que quando um show estava ruim, para o cara que estava tocando se recuperar, a galera dizia, toca Raul, para poder o show ficar bom. Aí isso ficou. Não, você sabe que Ed Mota criticou o Raul Seixas. Aí logo quem, né? Aí como é o nome? Um crítico musical disse assim, ele não sabe que ele agora conseguiu para ele um grande estigma em todo o show dele. Toca Raul. Em um momento qualquer, alguém vai gritar, toca Raul. E Ed Mota, mas Ed Mota é muito prepotente, gente, bom, enfim. Podia ser que nem um tio, mas não é, né? E aí a performance tem uma ligação com o dadaísmo, até porque esse desencontro, né, não existe necessariamente uma lógica entre o espaço, o que se está traduzindo, o entendimento do outro fica muito aberto. Tá? Isso depende muito também, eu acho até perigoso a gente falar da ligação com o dadaísmo, porque depende muito, Ronald, da receptividade do espectador, né? Tem espectador que vê muita coerência em determinadas coisas e outros que não é? Mas, enfim, aí vem o Flávio de Carvalho, que a gente trabalhou semana passada, repare que começa o material aí voltar, né? O Flávio de Carvalho, que botou a sainha de prega dele, e a gente falou disso na contemporaneidade. Que figura! E é performático, né? É muito performático. E são vários tipos de performances. Tem gente que pinta o corpo todo e fica lá parado no meio da rua numa performance, né? Sim. E aí
há uma mistura, se aquilo é performance, se é body art, já que está pintando o corpo, tem gente que tatua e fica lá se mostrando, e é uma tatuagem provisória. Então, a gente tem aí o grupo Fluxus, que foi o primeiro, que surgiu lá na Alemanha, depois vem, quando a gente fala no Brasil, o grupo Rex, que é de 1967, e eu acho que hoje a performance é algo totalmente comum na arte brasileira, se faz muito, até porque o Brasil hoje, em São Paulo, por exemplo, tem uma lei municipal que diz que você pode produzir arte na rua. Então, você anda na Avenida Paulista é ótimo, na Avenida Paulista, e tem muita gente produzindo performance, né? Muita gente. E vem um questionamento que eu acho massa, viu, Ronald? Toda performance é arte efêmera, porque tem a arte efêmera. Por exemplo, aqui, ó, eu estou colocando uma imagem da Nelly Azevedo, que são estatuetas de gelo. Nossa. Que é uma coisa muito interessante, né? Porque você, público, desfila, vai olhando ali e a coisa vai se derretendo. É a própria vida. Que negócio, eu acho fantástico. Não, e essa coisa de você olhar uma coisa se decompondo, né? Se desfazendo, e com formatos humanos, é muita reflexão a partir Sim. da estética. Nossa, e as pessoas, mas Deus, isso tem que sentir o todo, porque a vida é efêmera, né? Então, a vida é a arte do momento. A efemeridade tem tudo a ver com a arte do momento, e essa começa na década de 50, é produzida com essa ideia, por isso que o nome é arte efêmera, é produzida com essa ideia de não durar. Se alguém não fotografar, não filmar, é como se ela nunca tivesse existido. E a ideia é realmente pensar o processo de criação. É pensar a obra em si, não a duração dela e nem o que ela se tornou. Talvez a grande ideia seja o que é que ela quer me dizer não sendo. Porque a gente faz muito assim. Eu gosto do que é feito para durar, né? Mas só que nada é permanente, né? Somente a inconstância. Já então, a dizia efemeridade, pois é, tudo grande. muda o tempo todo. Então, há essa valorização da experiência, isso é muito profundo na efemeridade. A experiência é o que conta, e normalmente ela é feita ao ar livre, e pode se confundir, ter nomes outros, pode se confundir com a arte de rua, com o grafite. Muitas vezes o grafite está aqui, o grafiteiro vem e vê outro e já, ou vem a prefeitura e pinta em cima, e a própria arte da natureza. Mas essa Nelly Azevedo fez uma exposição em relação à Primeira Guerra Mundial, que ela fez 200 estatuetas numa praça. Ronald, com o passar do tempo, você olhava e você via perna derretendo, cabeça, pescoço, e quando o pescoço derretia, a cabeça caía. Gente, é muito forte isso. Se você entrar com Nélia Azevedo, tem assim uma praça inteira, uma escadaria com tantas pequenas estátuas de gelo. Você diz assim, meu Deus, isso é muito forte, isso é muito significativo, né? Lembrando que a gente pode dizer que performance é arte efêmera, tá certo? Mas tem um outro conceito também. Uma que aparece muito pouco é a soul de arte e a vida é arte, que são duas diferentes. Que é a produção do som, é a arte sonora, que não é música, mas é você usar a tecnologia para explorar o som de forma artística. Tem um grupo no Brasil chamado Shelpa Ferro, são 3, e eles tiram sons das coisas mais inusitadas. Por exemplo, eles ligam o ventilador e põem sacos de tamanhos diferentes, texturas diferentes, e você percebe que o vento nos sacos, a depender do material do saco, do tamanho do saco, até da cor, tem sons diferentes. E esses artistas fazem esses experimentos meio que sinestésicos, porque tem a ver com cor, tem a ver com som, tem a ver com
mobilização de cada coisa dessa, com que espaço. Eu assisti a uma apresentação dos meninos do Shell para Ferro, porque eu ficava assim, que porra é essa, pô? Se não é música, é o quê? Eles fazem coisas espetaculares, cara. E com luz, é sinestésico, porque ele joga o som ligado à luz, ligado a uma visão que tem a ver com aspereza, com superfície lisa, aí você começa a misturar os sentidos. Espera aí, isso é som, isso é visão ou isso é tato? Lembra dois grandes músicos brasileiros, Tom Zé e Simbuca, né? Sim. Eles usam muito dessa coisa de explorar o som com chave, com não sei o quê, com pedra, batendo uma coisa na outra, quebrando vidro, e aí vai, né? Eu lembro que Ana Carolina, quando lançou o trabalho dela, Multishow, né? O CD Multishow, tinha uma música que ela fez um arranjo que o cara tinha um vasilhame de água, ele peneirava a água. E é impressionante o efeito sonoro disso, gente. A peneiração da água, porque ela vai caindo peneirada, então é como o som de chuva, mas na própria água. Agora que viagem da porra, a criatura vai dizer, rapaz, vai ficar bom nessa música ele peneirar a água, né? Aí botam, é muito de leal, né, não? A gente a genialidade artística, né? Tem pra onde correr. Que merecia um pouquinho mais de valor do que o que se dá, né? Que pena. Aí vem a vida é o arte, que é a arte de vida. Aí, por exemplo, esse plano de fundo são vários fragmentos de um mesmo vídeo superpostos ou sobrepostos, né? Então, a partir da década de 60, porque tem que ter vídeo, isso não pode surgir na década de 20, de 10, porque o uso do vídeo é muito ainda escasso, né? Inicialmente não era considerado arte, mas à medida que ele foi sendo usado como a própria vida, esse conceito é interessante. Por que arte e vida? Porque o vida tem um movimento com a vida. Tudo é fluido, a gente estava falando disso na outra aula, né? O fluxo. A vida é movimento. Onde há vida, tende a haver movimento. Se uma pessoa está parada, parece que ela está morta. Quando uma pessoa fica assim, tá morta, porra, não é assim? Então, o vídeo é o movimento. E é o vídeo não editado, não processado. Antigamente tinha muito assim, hoje os meninos fazem. Sobrepõe uma imagem de vídeo, um movimento, aí a mesma imagem ela recua, fica pequenininha, aí de repente ela vai, como se fosse um efeito de computador. No computador é muito fácil hoje, porque tem muito programa. Só que os caras faziam isso na mão grande. Como, por exemplo, Ronald, antes o movimento hip hop, o movimento DJ, era na superfície do disco de vinil, né? Hoje ele está eletrificado, ele tá eletronizado, é diferente, mas a gente não pode tirar, por exemplo, a genialidade de um Alok da vida, que faz disso algo completamente diferente. Aqui, a vida é o arte, desdobra, né? Você pega um vídeo inteiro, sai cortando, faz disso algo muito criativo. E uma exposição disso aí dá muito trabalho. Hoje tem até pouco, porque eu acho que os programas de edição de vídeo são muitos, aí isso aqui perdeu um pouquinho da beleza. Perde. O que tem muito é anime, né? A produção de animes a partir Sim. E eu acho que até o surgimento dos aplicativos vem um pouco disso, sabia? Tem jogo que são verdadeiras obras de arte. O próprio cenário do jogo, você diz, nossa, que negócio bonito, né? Que negócio bem feito. Então, na década de 80, se popularizou e se desdobrou em vídeo, instalação e vídeo performance. Quer dizer, é a performance no vídeo e a performance nas instalações. E os anos dourados, o auge foi na década de 90. Por quê? Porque a tecnologia se expande. Quanto mais a tecnologia se expande, mais esse tipo de manifestação aparece. Agora, uma coisa para a galera, porque ele está falando com o segundo ano e vai fazer Enem. Vídeo, arte e som de arte, ou arte sonora, ou arte de vídeo, são as manifestações que o Enem menos cobra. Eles gostam muito de instalação, muito de efemeridade. E aqui, Bud Art. Essa mulher aqui, viu, Ronald? Ela tá com o corpo cheio de piche, viu? Ela tá aí pintada, pichada. E a Bud Art trabalha nisso mesmo, no corpo. É com
pisse, com modificações, com enxerto. Teve gente que já enxertou para ficar com 2 chifres. Tem gente que tira um pedaço da bochecha, você olha na lateral e vê a nem precisava tanto para ficar com 2 chifres, né, rapaz? Mas a galera mas a galera gosta de se esforçar, entendeu? Então, assim, a gente tem gente que tatua o rosto todo, o corpo todo. Isso é a body art, relacionada à performance, porque é performático, pensa muito através do surrealismo e do dadaísmo, porque isso tem uma questão do inconsciente, aí não tenha dúvida. Sim. Tá? O que é que leva um artista a fazer isso com o corpo? E o corpo é a moldura, é a tela, é tudo. O corpo em si já é a moldura, né? É a própria tela, né? E o artista, às vezes, faz isso com o corpo dele. Então, às vezes, a gente está olhando ali e diz assim, peraí, isso é body art ou é performance? São os dois. Seu corpo é o seu instrumento, é body art. Infelizmente, é um tipo de arte que, às vezes, as pessoas não respeitam, né, a pintura corporal porque querem levar só para o lado da sensualização. Sim. Que é esse tópico aí, exposições com artistas nus. Antes de uma pessoa, teve até um evento do Itaú, né, que gerou muita polêmica, que uma mãe levou uma criança. Ó, você não pode levar a criança a uma exposição sem saber sobre o que trata a exposição. Ponto 1. Segundo, tem que ser visto o que o nu representa ali. Né? Porque não é nu por nu. Um artista não fica nu por estar nu. Tem uma finalidade aquilo ali, né? Porque se gerou uma polêmica dizendo que a criança tocou no nu, aí eu pergunto, uma mãe leva uma criança, está numa exposição com nu, ela larga lá para a menina tocar no nu, que negócio é esse? Me parece que aí as pessoas criam muito em cima de algo que aconteceu, né? E aí isso foi discutido. Uma coisa que é justamente muitas vezes muito mais uma projeção das pessoas do que aconteceu. Sim, muito bem, senhor seguidor de Freud. É muita projeção mesmo. Às vezes nem aconteceu, a pessoa já, meu Deus! Sabe, Dona Bela da escolinha do professor Raimundo? Só pensa naquilo. Exatamente, só pensa. Essa frase é fantástica, só pensa naquilo. Né? Você vê muito isso numa postura que as pessoas às vezes, Deus me livre, oxi, lá ele. Aí você diz, que viagem é essa? Que viagem é essa? E depois qualquer coisinha. O lá ele. O lá ele tá nele. Lá em mim, né? O lá em mim, mas eu não posso dizer lá em mim, eu digo lá ele que sou eu. Bom, é o afastamento do meu desejo mais escondido. E que, por minha fala, eu aproximo para quem é esperto. No ato falho, ele se torna desgramado. Tá assim, ó. Então, o body art tem muita tatuagem, tem muita maquiagem. O Brasil tem uma representação forte, que é o Antônio Manuel. E a gente percebe muito a body art na performance das pessoas que pintam o corpo todo mesmo. Então, você tem a performance e a body art, os caras ficam ali paradinhos, todo pintado, aí daqui a pouco mudam, e a gente que zorra essa, uma estátua. Tem uma coisa chamada manequim humano. Os manequins humanos fazem muito isso, ficam ali em pé naquela loja o dia inteiro, performaticamente, né? E aí a gente tem duas últimas manifestações, uma é a land art, que é a arte relacionada ao ambiente, que a gente já falou, a gente foi falando da land art o tempo inteiro, e a land art é interessante, porque usa a natureza na natureza e com os elementos da natureza. Uso e uso com elementos que advêm dela. Os artistas usam as paisagens para a produção da arte com elementos da arte. E tem uma coisa que é interessante aí, que é a intenção. A intenção é afastar as pessoas da tecnologia e da urbanidade. Agora, o interessante é o seguinte, né? A land art convida as pessoas a se afastarem da tecnologia. Entretanto, as pessoas chegam e tiram fotos no céu. Fazem selfie para mostrar onde eu estou no Iotinha e estou me a mostrar a natureza. Não importa, é engraçado, né? Você falando dessa coisa do espectador.
É o Lipovetsky, que ele fala que a gente não pode dizer que a gente vive numa sociedade do pão e circo, uma vez que o indivíduo quer ser o espetáculo e não quer ver o Sim, espetáculo. Então, é aquela preocupação, não é o que eu estou vendo, mas o que eu vou mostrar para o outro. sim. Olha, eu estou vendo A, isso aqui. a ponto de deixar de ver. É, ela não está vendo, ela quer mostrar. Olha, eu estou aqui em Paris. E você está vendo Paris ou quer mostrar Paris? E às vezes a pessoa está olhando Paris pela tela para ver o que, que vai mandar para o outro. Tem gente que assiste a show pela tela do celular, porque está tão preocupada em filmar. Não é? É uma coisa impressionante isso. Porque eu até Pela acho janela do que carro, pela janela do carro. pela tela, pela janela, quem é ela, eu vejo tudo em quadrados, remoto controle. Então, aqui a gente tem a integração com a natureza, com o ambiente, a influência minimalista, né? Quanto menos, melhor, sem excesso, vou ficar com o que a natureza está me dando. É muito legal esse movimento, né? Porque a natureza Muito. por si só é um espetáculo, ela é uma arte. A arte está na natureza, né? E o Smithson é o grande precursor, né? O Robert Smithson. Algumas artes na natureza nem precisam do artista, menino. Tem coisas que já estão ali que você diz, meu Deus, olha, foi que nem a ilha que eu não sei se foi o Brad Pitt que deu para a Angelina Jolie, que agora estão separados, eu não sei nem com quem vai ficar a ilha, ou se vice-versa, mas a ilha tinha um formato de coração. Já é uma obra absolutamente natural, sem ter artista, né? Mas agora eu não sei se porque o casamento acabou e da forma que está acabando, com denúncia de violência, etc., tal, se vão destruir o coração da ilha. E, por fim, adoro quando você faz essa Destruir cara. o coração da ilha foi ótimo. Street art, que é arte de rua, Ronald. Essa arte de rua está muito comum, porque é o grafite, que cresceu com o movimento hip hop, né? E tem É uns caras o assim. Estou te Sim, ouvindo. desculpa eu interromper. O Michel Maffesoli, que é um sociólogo francês, ele estuda muito as tribos urbanas. E aí ele Sim, fala das expressões do street art, da linguagem dos skatistas, né, das pessoas que moram nas ruas e das pessoas que se divertem nas ruas. Então ele vai trazendo ali os hippies, todas essas pessoas que moram nas ruas e como elas se expressam com a arte, com a fala, com tudo que é próprio das ruas. E sim. ele fez esse estudo, ele teve aqui em São Paulo, ele foi para Nova York, ele foi para Tóquio, foi para as grandes metrópoles do mundo para justamente estudar essas tribos urbanas e a arte produzida por elas. É algo impressionante como a arte de rua muda o clima da cidade. Eu acho. São duas coisas, a arte e as flores. Eu gostaria de ter uma cidade mais florida, sem que ninguém arrancasse as flores, que ela dá uma leveza, né? Aqui, por exemplo, do lado direito, a gente tem uma obra do Eduardo Cobra, que é um dos brasileiros, assim, mais fantásticos, né? A gente no mundo tem muitos, os americanos produzem muito essa arte também, tá? Até porque ela surge nos Estados Unidos junto ao movimento hip hop na década de 70, e os temas são muito diversificados. São Paulo foi o nosso grande marco, né? Porque é muito urbano. Quando a gente fala, e é São Paulo capital, não é São Paulo estado. O estado São Paulo ainda é muito agrário, né? Tirando a São Paulo cidade e a região do ABCD, você tem São Paulo uma cidade bem de interior, com porta, sorta, né? Mas, assim, a cidade é muito grafitada e tem muito projeto social com grafiteiros. Em 1990, o governo brasileiro descriminalizou a arte de rua, ou seja, era crime você grafitar, né? Que é aquilo que a gente também discutiu em um outro momento. Então, nós temos muito, e temos mulheres grafiteiras também, e essa é uma arte que está ficando cada vez mais valorizada. Saiu desse terreno, ainda bem, né? Eu acho que
A música, o hip hop, a dança de rua ainda é preconceituada, mas o grafiteiro passou a ter uma representação, porque as pessoas já sabem a diferença entre uma pichação e um grafite. Elas já sabem. Elas já sabem quando uma coisa é vandalismo e quando a outra é arte. Elas sabem quando o cara pega um muro branco e picha, e quando pega um muro que não tem serventia ali, ou que tem serventia que é de proteção, e vamos colocar uma arte nele com a anuência do dono, com a anuência do Estado. As pessoas já conseguem, graças a Deus, terem, por mais que possam ser preconceituosas, elas têm essa consciência dessa arte de rua. Eu acho que a street art se torna cada dia mais importante, sabe, Ronald? E mais fazendo parte do cenário urbano, né? Sim. E o colorido dela, sabe? A mensagem, o engajamento. Eu acho que tudo isso é muito importante. E é este o fim, porque quando a gente faz assim, não tem... Então, é aqui. Eu gosto muito dessa parte, porque é uma parte com a qual a gente convive, às vezes, a gente termina não sabendo do que se trata. Então, para essa meninada que vai fazer terceiro ano que vem, para essa meninada que vai encontrar essas questões no Enem, porque encontra a arte contemporânea e a arte moderna, são a grande força das provas do Enem. Então, a gente precisa estar com os olhos bem abertos para isso, né, Ronald? O que é que você tem para me dizer? Até porque, infelizmente, nessa parte de arte, deveria ser um momento do estudo de mais leveza e até totalmente desapegado da questão prova e Enem. Né? Exato. Mas, como a gente sabe que boa parte da questão educacional tem essa questão pragmática do que para que serve, né? É bom ficar atento, porque pode ser uma ingrata surpresa deparar com certas questões de arte, assim como de filosofia, e não saber como responder. Exato. Tudo bem. Mais uma vez, obrigada. Semana que vem estaremos de volta para a gente fechar, né, nosso programa. 19 Isso. E dizer o que cai na última avaliação deles, que é lá em novembro. Ah, não, daqui a pouco, né? Simulado Enem. E aí a gente indica o que é que eles têm que estudar. As aulas vão estar aí disponíveis para eles revisarem, estudarem para o simuladão. Tá bom, galera? Ronald, obrigado de novo. Obrigado, Paulinho. Cheiro. Até semana que vem, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.